aqui pelos desencarnados. Bem-vindos. Nosso tema, ouvir uma sabedoria esquecida. Nós começamos com a leitura do capítulo Cristo Consolador, do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 4, em que Jesus realça para nós que aqueles que têm ouvido de ouvir, que ouçam. E que Kardec realça para nós que o Espiritismo veio ampliar a nossa capacidade de ver e ouvir. Portanto, é um tema relevante para todos nós. Ampliar a nossa capacidade de ouvir. Eu trouxe aqui alguns números de uma pesquisa feita em 1967, e há certas controvérsias em torno dela, mas ela serve de base para que nós comecemos a refletir por algum lugar. Essa pesquisa concluiu que 7% do processo de comunicação depende das palavras que foram ditas. 38% depende da entonação de voz, da altura da voz, da expressividade da voz. Porque eu posso falar bravo, eu posso falar manso, eu posso falar pedindo, eu posso falar com diferentes entonações. E significativo é a expressão corporal. Pelo menos metade do nosso processo de comunicação vem de coisas que nós não estamos ouvindo. Talvez por isso, frequentemente, Jesus sempre usa a expressão quem tenha olhos de ver e quem tenha ouvidos de ouvir. Porque ele, como mestre, naquela época já sabia que o processo de comunicação se dá em diversos níveis e por todos os elementos disponíveis. Nós sabemos hoje, com a doutrina espírita, que a comunicação se dá também sem expressões, sem sequer a presença. Que nós podemos conversar pelo pensamento, que nós podemos emitir desejos, ideias, emoções para as pessoas que estão à nossa volta, sem dizer uma palavra, sem mudar a face, sem usar nenhum dos recursos tradicionais. Basta lembrar o Chico, que as pessoas chegavam próximo a ele, nós temos diversas narrativas, elas chegavam próximo a ele e falavam que ele lia os pensamentos, que era difícil ficar perto dele, porque você não podia pensar nada fora do normal, né? Qualquer coisa errada que você pensasse, ele estava ouvindo. Então não havia segredos para ele. E nós vamos ouvir diversas vezes a expressão, seja dos discípulos, ou seja de outras pessoas que procuram Jesus, que Jesus lia o que ia no íntimo das pessoas. Então isso que nós estamos estudando, essas premissas que nós estamos começando a ver sobre a audição, sobre ouvir, sobre colocarmos-nos numa posição passiva, numa posição receptiva, para estabelecermos uma comunicação qualquer, ela é muito mais do que o que nós seremos capazes de abordar nesses instantes. E importa também que nós estamos sob a luz do Consolador. Então nós estamos fazendo o estudo pensando sempre na caridade, pensando sempre na nossa melhoria moral, pensando sempre no nosso progresso. Se nós conseguirmos de alguma forma melhorarmos a nossa empatia, melhorarmos a nossa receptividade no nosso relacionamento, seja em casa, seja na rua, seja no trabalho, em qualquer lugar que nós estivermos, então nós já realizamos um progresso e isso é o nosso objetivo, isso é significativo para nós. Essa é a introdução do nosso assunto. Alguns pesquisadores apontam que do que eu acabei de falar, vocês só ouviram 25%. É interessante que vocês façam um exercício. O que vocês lembram do que eu acabei de falar? Da importância de ouvir. 2 palavras. 3. Vamos pôr
a preposição também, o dar, da importância de ouvir. 3 palavras. Quem dá mais? Que o nosso estudo é sobre a luz da doutrina espírita, do Consolador. Uma frase. Quem dá mais? Ouça aquele que tem ouvidos de ouvir. Nós temos uma grande dificuldade de ouvir. E é por isso que eu digo uma sabedoria esquecida. Os discípulos de Jesus tinham que ouvir plenamente, porque eles não tinham gravador, eles não anotavam em papéis, não tinham papel, igual nós temos, papel e caneta, porque vocês podem vir para o estudo e fazer anotações. Alguns já vêm, já trazem o celular, e já ligam e já gravam, para talvez ouvir depois. Existem várias técnicas para nós retermos o conhecimento, mas na época do Cristo, eles ouviam, e ouviam intensamente, atentamente, para depois contarem para as outras pessoas. E aqui fica uma coisa fantástica. Nós gostamos muito de fuxico, porque lá atrás nós tínhamos que ouvir e contar. Só que nós podemos usar o fuxico para o bem. Porque quando Jesus diz para seus discípulos, ide e pregai, ide e levai a boa nova do reino de Deus a todos os povos, a todas as nações, era para contar. Era para fuxicar positivamente. Era para falar que o Messias havia vindo, que o Messias havia sido crucificado e que o Messias havia ressuscitado ao 3º dia, vencido, portanto, a morte, que as promessas divinas haviam sido cumpridas por ele. Para que eles pudessem fazer isso, eles tinham que guardar na memória. Gamaliel, mestre de Paulo, ele copia o evangelho que ele havia recebido de Pedro, com as anotações do Mateus, ele copia-o várias vezes e entrega a cópia original para Paulo e lhe diz, eu já trago de memória o evangelho ou as anotações de Mateus. Já trago de memória. Olhos de ver, ouvidos de ouvir. Ele leu com atenção, leu com intenção de reter, leu buscando memorizar, leu buscando aprender, para que ele pudesse levar às outras pessoas, para que ele tivesse lembranças onde ele poderia meditar sobre elas, para que a mente dele se preenchesse daquelas ideias. Nós não temos feito isso. Nós muitas vezes adentramos a casa espírita para um estudo sistematizado, adentramos para uma reunião qualquer e trazemos para a casa espírita tão somente o nosso corpo, porque muitas vezes o nosso espírito fica lá em casa, pensando nas coisas que tem que fazer, na roupa que tem que lavar, na comida que tem que preparar para o dia seguinte, nos peões que tem que conseguir para levar para o campo, na próxima colheita, na chuva que não veio. Aí o nosso corpo está aqui, mas a nossa atenção, o nosso espírito, a nossa capacidade de aprendizado não se encontrando presente, nós não adentramos a casa espírita com o objetivo de aprendizado. E aí nós não ouvimos, ou ouvimos muito pouco. E preparem-se, porque eu vou parar e perguntar novamente, do que eu acabei de falar, vocês estão lembrando de quanto? O que vocês lembram? Eu me lembro da necessidade que os apóstolos tinham de reter a palavra para o seu conhecimento, depois, posteriormente, passar para frente no fuxico. No fuxico. No bom fuxico. Muito bem. E também a capacidade de que Gamaliel tinha, que está lá no livro Paulo Estevam. Isso. E de reter o evangelho na íntegra. E como fez as cópias e passou para os discípulos. Ele recebeu de Pedro. Ela guardou um punhadão.
Vocês ouvindo-a, lembraram de tudo. Mas vocês já estavam lembrando antes. E aqui existe um fenômeno curioso, porque está dentro de nós. Está dentro de nós, porque quando ela falou, vocês foram lembrando. Não foram? Então está dentro de nós. Mas muitas vezes nós não conseguimos acessar. Porque a gente não tem usado o acesso à memória. Nós estamos vivendo numa correria tal, numa superficialidade tal, que nós não estamos usando a nossa memória. Sabe o que acontecerá conosco? Alzheimer. É Alzheimer. O que é o mal de Alzheimer? Não é um processo de esquecimento, principalmente das coisas mais próximas e depois, paulatinamente, para as coisas mais distantes? Ora, se eu não estou treinando a usar a minha memória próxima ou mais recente, o que vai acontecer? Ela é inútil. E o que acontece com todas as coisas que são inúteis? Se eu paralisar o meu braço, deixar de usá-lo, o que vai acontecer com ele? Ele atrofia. Ele vai secando. E vocês acham que não vai acontecer isso dentro do nosso cérebro? Eu sou uma pessoa que eu lembro as coisas antigas, as próximas eu não lembro. As antigas, lá atrás, naquele tempo que a gente prestava mais atenção. A gente prestava mais atenção, a gente envolvia a emoção nos processos. Aí agora, mais recente, que a gente vai ficando cada vez mais só baseado na anotação. Depois eu assisto de novo. Cantar música. Cantar música, decorar música é um processo. A gente está tão longe disso agora, porque vem uma música com um refrão e repete o mesmo refrão centenas de vezes. É a música chiclete, aquela que cola, aquela que prega. Então essa a gente lembra. Mas aquela música que tem poesia, que tem diversos versos, nós não treinamos mais. Nós não cantamos mais, nós não exercitamos mais. Poesia. Porque hoje ouve-se muitos despacitos. Não Chico Buarque de Holanda. Não Caetano Veloso. Poesia. Então. Lá atrás nós treinávamos poesia, porque a música é uma forma de guardar poesia. Mas era obrigado na escola. Sim, e nós guardávamos poesias grandes. Hoje, mal nós falamos batatinha quando nasce e se esparrama pelo chão. Mal. 2 quadrinhas. Nós estamos necessitados de nos lembrarmos que nós somos espíritos. Não, mas eu não esqueci que eu sou espírito, não. Então haja como espírito. Use os dons do Espírito. Quais são os dons do Espírito? Dirá Emmanuel no livro Pensamento e Vida, a vontade, a imaginação, a memória, a inteligência. Todos esses elementos são dons do Espírito. E que devem ser exercitados para atingir a plenitude. Se eu não exercitá-los, eu não atinjo a plenitude. Uma das coisas que interferem na nossa capacidade de ouvir são as nossas emoções. São os nossos sentimentos. Quando há participação dos nossos sentimentos, a nossa capacidade de retenção é intensa, porque a nossa atenção é plena. Vamos traduzir? Alguém se esquece do dia que se encontrou com uma cobra? Um escorpião? Um rato? Uma barata enorme que voa. Não esquece,
Porque naquele momento de emoção, de perigo, você está totalmente presente. Totalmente presente. Você está focada. Focada. Quando nós não estamos dessa forma, nós registramos todas as coisas de maneira superficial. E como nós fomos aprendendo ao longo da nossa evolução a reter as coisas importantes de uma maneira mais pronta, vamos entender isso? As roupas que nós mais usamos, nós colocamos mais na frente. Os sapatos que nós mais usamos, nós colocamos mais à disposição. Todas as coisas que nós usamos, nós colocamos mais disponíveis. E as coisas que a gente não usa, vão para o quartinho de despejo. Você nem lembra o que tem no quarto de despejo. Você talvez um dia, se precisar, eu acho que eu tenho uma máquina de lavar calçada. Deve estar naquele lugar que eu ponho todas as coisas que eu não uso. Nós agimos dessa mesma forma com o conhecimento. Se eu não uso a caridade, o conhecimento sobre a caridade, se eu não trago isso para a minha reflexão, se eu não aplico, se eu não exercito, eu lembro que a doutrina fala que fora da caridade não há salvação, mas isso não tem emoção, não tem sentimento, eu não tenho experiências, então são apenas frases, palavras que não trazem significados para nós, porque nós desaprendemos essa audição seletiva, essa audição que nos coloca totalmente aqui, que faz com que essa reunião nossa não seja simplesmente uma palestra, que não seja simplesmente um momento de ouvir mais alguém falando, como acontece toda segunda-feira. Se nós adentramos aqui e cumprimentamos amorosamente as pessoas, no exercício já da caridade, se nós já, ao pensar que nós iremos à casa espírita, nós já desejamos aprender, já pedimos ajuda para o nosso anjo de guarda, já viemos mais ligados ao momento, se nós pensamos que este momento é ímpar, é importante, que graças a Deus chegou esse dia e começamos a viver estes sentimentos, a retenção da palestra é muito maior. Compreendemos? Para vocês terem ideia, muitos de nós dormimos na palestra. Estamos ouvindo alguma coisa enquanto dormimos? Estamos. Está indo para o consciente? Não, porque enquanto nós dormimos, o nosso cérebro começa a pegar as experiências que nós tivemos dentro do dia e armazená-las nas caixinhas adequadas. Então ele está nesse processo que nós chamaríamos de background. Ele está lá no servidor, lá na profundeza, guardando as coisas. Ele não está aqui no consciente, na memória de curto prazo, na memória que eu preciso para daqui a pouco, na memória que eu preciso para me relacionar com as pessoas. Não sabendo ouvir, nós desaprendemos a conversar. Muitos de nós, em casa, estamos fazendo discursos, principalmente quando o filho é adolescente. Né? A gente para, senta, agora você vai ouvir. Isso não é diálogo, isso é discurso. Ah, Manuel, mas ele não me ouve. Perfeito. Você o ouve? Você tem ouvido seu filho? Você tem ouvido sua esposa ou seu esposo? Vamos para um mais fácil. Você tem ouvido pelo menos seu cãozinho de estimação? Porque vocês já viram que ele conversa, né? Com gestos, latindo. Ele entende a gente fala quieta, vamos, ele sabe o que nós estamos falando, porque ele ouve. Nós não ouvimos, nós não sabemos o que o danado cachorro está falando. Nesse ponto,
ele é mais inteligente do que nós. Ele está usando os dons do Espírito, que é um espírito menos desenvolvido do que nós, mas que, por estar presente no processo de aprendizado, está aprendendo mais do que nós. Quanto tempo gasta para treinar um cachorro? Um determinado comportamento? Uma vida inteira? Não, né? E para um homem pôr a toalha molhada no cabide, lá no banheiro? Vocês acham que ele não está aprendendo e está ouvindo? Não. Couro grosso. Não ouve. Tem muitos que ouvem, mas faz de conta que não ouve. Nós desligamos-nos. Nós desligamos. Nós não ouvimos. Nós não ouvimos. 25%. No normal, nós já perdemos 75%. Quando a gente desliga, é mais ainda. Sala de aula, aquele professor que nós não gostamos muito, naquela matéria que a gente detesta. Vocês se lembram de uma aula desse professor? Só lembra dele entrando na sala e das notas. Porque nós desligamos. A gente vai conversar com o colega. Às vezes o professor aperta-nos. Fulano, o que eu perguntei? Olha para o lado, busca informação com algum colega, porque não sabe. Não sabe, não ouviu, não estava presente, não participou. Todos esses comportamentos estão acontecendo dentro da nossa casa, com os nossos familiares. E esta é uma das causas da desestruturação familiar que está existindo. Ah, Manuel, então eu tenho que sentar e estabelecer um diálogo. Ouvir é mais do que palavras. Porque quando o seu filho está triste, a ponto de se perder para as drogas, às vezes ele não vai te falar com palavras. Mas a tristeza a gente ainda sabe ver nos olhos das pessoas, não sabemos? Se a gente parar para olhar nos olhos. Então não é questão de sentar para tratar de palavras. Ouvir aqui, nós estamos colocando a primeira das bem-aventuranças. Bem-aventurado os humildes, porque deles é o reino dos céus. Se eu não tenho essa atitude de humildade, que é uma atitude de atenção, porque alguém mais importante que eu vai falar, porque tem alguma ideia mais importante que eu não tenho que vai ser me passada. Essa atitude, que é uma atitude de todo aprendiz verdadeiro, faz com que a gente receba o reino dos céus. Sem ela, a boa nova para mim é incompreensível, mesmo dentro da doutrina espírita que não tem alegorias, que deixou todas as coisas extremamente claras. Vem com essa clareza, mas eu tenho dificuldade de ouvir, mesmo estando claro. Eu penso em outras coisas, eu penso no meu ódio. Quando eu penso no meu ódio, eu estou ocupando aqui a minha mente com a mágoa, com a vingança. Alguém fala sobre perdoar 70 vezes, 7 vezes. Eu ouço. E aí eu começo a processar. Eu posso brigar. Como é que eu vou perdoar fulano? Fulano é imperdoável, mas o que ele fez não tem jeito. Não, isso eu não dou conta. Eu posso ficar nesse processo. E esse processo ainda é positivo porque eu ouvi alguma coisa. Mas eu preciso de ir além, porque quando Jesus nos expressa aquele que tem ouvidos de ouvir, ouça, ele está falando mais do que o ato de ouvir e repudiar. Ele está falando sobre ouvir e aprender, e compreender, e pegar para si, interiorizar, se importar com o que foi dito.
porque importar é trazer para dentro. Então, a primeira das bem-aventuranças é bem-aventurado os humildes, que é uma posição onde eu consigo ouvir o que o outro tem para me dizer. No orgulho eu não consigo ouvir, eu sou importante. A pessoa está falando e eu estou pensando. A pessoa está tecendo uma argumentação qualquer e eu já estou pensando numa contra-argumentação. A pessoa está me falando numa linha e eu estou pensando numa outra linha, num outro conhecimento, numa outra situação. Percebe? Quando nós somos orgulhosos, não importa o que o outro diz. Por que sociedade acaba? Inclusive casamento. O outro fala A. Eu ouço o que eu quero ouvir. Audição seletiva. Eu ouço aquelas coisas que reforçam meu ponto de vista. Meu ponto de vista. Isso é orgulho. O que mais? Meu. Que palavra que lembra? Egoísmo. Então, se o outro não importa para nós, se eu não quero trazer o outro para dentro de mim, se eu não quero ver a perspectiva do outro, eu não estou ouvindo, eu não estou vendo. E nós não temos visto nem ouvido Jesus. Entra num ouvido e sai pelo outro. O que podemos fazer para mudar isso? Existe uma pergunta anterior. Eu realmente quero mudar isso? Porque se eu quero de verdade, eu consigo. Mas se eu não quero, eu vou fazer de conta que estou fazendo força. Eu vou enganar as pessoas que estão à minha volta, enganar a mim mesmo, e não serei capaz de enganar a minha consciência, porque não é possível enganar a própria consciência. Não é possível enganar a Deus. Mas eu posso ficar na ilusão. Eu posso criar uma ilusão. Eu posso criar uma fantasia de que o mundo não é o mundo. O mundo é isso que tem dentro da minha cabeça. E quando eu morro, eu vou para uma região no plano espiritual, onde eu fujo da luz e crio aquele mundo que eu acho que é o mundo que deve ser. Porque eu não quero ver a realidade. Eu não estou aberto, eu não tenho humildade para ouvir, para receber, para ver, para aprender. Mas quando eu tenho a vontade, eu começo um processo de aprendizado. E esse processo de aprendizado começa silenciando. Para ouvir eu preciso de silêncio da minha parte. Para ouvir eu preciso valorizar o outro. Agora é a vez do outro. E eu estou aqui pelo outro. Eu vou perceber o outro. Eu vou sentir o outro. Eu vou me simpatizar com o outro. Uma vez que eu ouvi, eu posso usar a minha imaginação, usar a minha inteligência, usar a minha vontade e tecer conclusões e tecer contrapontos. Esses contrapontos só são válidos depois de ter ouvido. Porque se eu interrompo o outro naquilo que ele me diz, naquilo que ele está tentando expressar, o próprio ato de interromper o outro já expressa que eu não o respeito. Quando eu tento adivinhar o que o outro está falando, já sei, porque a gente tem uma síndrome de onipotência. A gente sabe tudo o que vai na mente dos outros. Mas os homens que estão aqui, eu tenho certeza que eles não sabem o que vai na mente das esposas deles. Sabem? Impossível.
Não tem jeito. Então, já que a gente sabe que não tem jeito de saber o que vai na mente das nossas mulheres, que tal assumirmos isso com verdade para a mente dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho? Entendem? Tudo começa dentro de nós, numa postura relativa à nossa interação com o outro. Com o outro. E nós precisamos avaliar nossos hábitos, porque como nós hoje somos multitarefas, os homens não. Os homens mal e mal dão conta de fazer uma coisa ao mesmo tempo, né? A gente começa uma coisa e às vezes não termina. Mas as mulheres são multitarefas. Então as mulheres estão fazendo almoço e estão ouvindo uma palestra, ouvindo um rádio, ouvindo uma notícia. Não é isso? É a máquina funcionando. A máquina funcionando, menino correndo, ela está olhando o menino. Então, as mulheres fazem um punhado de atividade ao mesmo tempo. Quando elas estão fazendo essas atividades, elas aprendem a lidar com várias coisas ao mesmo tempo. Tem mulher que consegue conversar com cinco assuntos diferentes no Facebook, né? Ela tecla um assunto com uma, tecla com outra, 5 assuntos, e ela lida com aquilo. Ela vai vivendo essa, digamos assim, essa superficialidade das coisas. Então existe um desafio para vocês também, para focarem nisso. Porque tem hora que você vai ter que parar para ser totalmente do seu esposo, para ser totalmente do seu filho, para ser totalmente de você mesmo. Isso para as mulheres é uma dificuldade enorme. Para homem é mais difícil estar presente, porque o homem desliga, né? Você está lá no seu serviço? Não, não estou não, e ele está falando a verdade. Onde você está? Em lugar nenhum. Acredite, é verdade. Ele simplesmente desapareceu dentro da cabeça dele, não está pensando em nada, e realmente não está pensando, não está ouvindo. Talvez ele pudesse até praticar meditação, porque na meditação a gente tem que esvaziar o pensamento. E os homens têm essa facilidade, né? Quando alguém está conversando perto e ele não quer ouvir, ele não ouve. Ele desaparece, ele deixa de existir, ele entra no vácuo do universo. Nós precisamos perceber essas coisas para poder modificar essas coisas. Isso é o piloto automático. Piloto automático, né? Tem outros nomes também. Mas depois de um tempinho volta e pergunta. Pergunta, De certa forma, está ouvindo. pergunta ou simplesmente diz assim, eu concordo. Está certo, não repete, né? Imagina. Gente, a primeira das bem-aventuranças abre a perspectiva para nós aprendermos a ouvir. Jesus repete com frequência essa frase. Ouçam aqueles que têm ouvidos de ouvir, vejam aqueles que têm olhos de ver. E ele ainda vai dizer mais para nós. Se fostes cegos, eu os curaria. Mas como me dizem que vedes, o pecado permanece em vocês. Ele usa essa expressão. Porque no momento em que a gente tem a pretensão do saber, isso nos leva ao pecado, porque o pecado é o erro. Se eu acho que eu sei, se eu estou fechado para a verdade, se eu não estou disponível para ela, eu vou agir conforme a minha crença errônea, e aí eu peco uma vez atrás da outra. Eu preciso vir à casa espírita entendendo que eu sou tapado, que eu sou uma topeira, que eu sou burro. Sabe aquela pessoa que você fala assim, nossa, essa pessoa tem dificuldade de aprendizado. Diria Sandra Borba, essa pessoa tem leseira. Eu tenho que vir para a casa espírita nessa posição, na posição de quem tem que fazer muita força para aprender, quem tem que prestar muita atenção. Então, tragam cadernos, anotem, conversem sobre o assunto depois, ocupem suas mentes com esse conhecimento, treinem, preparem-se para não ter Alzheimer depois. Aqui dentro da casa espírita. Nós precisamos disso. Porque quando a gente desencarnar e nós não retivermos as lições que nós aprendemos aqui, como nós nos apresentaremos para os nossos
benfeitores espirituais. Manuel, você participou de 3.000 palestras. Para quem acha que é muito, num ano nós temos 50 semanas. Em 10 anos, nós teremos 500 palestras se nós ouvirmos apenas uma vez por semana. Certo? 10 anos, tranquilo. De frequência na Casa Espírita já deram 500 palestras. Se a gente juntar as outras dos estudos, das preces, das leituras, 3.000, tranquilo? Muito bem. Agora vamos ver o que você reteve. Como é que se vê isso? No meu comportamento. No meu comportamento. Na minha expressão corporal. Na minha vida. No jeito que eu trato as pessoas. Na minha paciência com as pessoas. Na minha indulgência com as pessoas. Na bondade que emana do meu olhar. É isso que eles vão avaliar. O meu aprendizado real. O quanto eu me apropriei desses conhecimentos. Se eu permanecer na superfície como eu tenho permanecido, eu não aproveito. Eu não me aproprio. Eu não interiorizo. Não é meu. Eu ouvi falar. Fulano falou. Palestrante tal falou. Emmanuel falou. Jesus falou. E o que o Manuel está falando? Com os atos. Com os atos. O que eu expresso no meu dia? É isso que eles vão avaliar. Por isso essa necessidade. Porque voltando no tempo, os discípulos não contavam com os recursos que nós temos. Eles tinham que ouvir e guardar. Guardar para poder passar para as pessoas que eles amavam. Passar para as pessoas aquela alegria que eles haviam recebido, convivendo com Jesus, vendo as coisas de Jesus. Nós adentramos a Casa Espírita e participamos de uma sopa. É uma alegria. As crianças, os necessitados, aquele ambiente. Quando nós saímos lá fora, o que nós contamos disso para as outras pessoas? Isso foi importante para nós? Nós percebemos a presença divina naquela tarde em que nós fomos mensageiros da misericórdia dele para com os mais sofredores do que nós? Nós percebemos a leveza que nos invadia naqueles momentos, o quanto nós nos sentimos bem e nós guardamos e nós compartilhamos, nós contamos para os outros, porque a gente retém para depois passar. Nós somos um depósito temporário. Nós ouvimos, guardamos e depois multiplicamos. Crescei e multiplicai. Essa é a recomendação de Deus para Abraão. Vocês acham que era físico, era fazer sexo, fazer filho? Não. Deus, simbolicamente, conversando com Abraão, estava indicando para que ele levasse para as outras pessoas a ideia de que existe um Deus que é Pai. Não um Deus guerreiro, um Deus destruidor, um Deus amedrontador, mas um Deus Pai que cuida, que ama, que zela, que provê. Multiplicar isso. Mas se eu não ouço isso, se eu não vejo isso, na minha ação dentro da Casa Espírita, como é que eu vou passar isso para as pessoas que estão lá fora? Como é que eu vou passar isso para os filhos que Deus me confiou para que eu os aproximasse o mais possível de Deus, conforme a expressão do Evangelho segundo o Espiritismo? Como é que eu vou passar para eles, se eu não estou prestando atenção nessas coisas? Se o meu coração está distante, é em vão que esse povo me honra com os lábios.
seus corações estão distantes de mim. Porque eu não guardei, é falso, é oco, não aprendi, não tive humildade. Não vou passar para a segunda bem-aventurança, para a terceira, para a quarta, não vou subir os degraus que me aguardam no processo evolutivo. Tudo começa com o aprendizado de ver o outro, de ver o que nos cerca, de ver a nós mesmos, de ver Deus. Tudo começa com isso. De entender que eu não sou a pessoa mais importante, eu não sou o centro do universo. Vamos, repitam comigo. Eu não sou o centro do universo. De coração, nós não somos. A pessoa mais importante do universo é o próximo. Porque o próximo é o caminho para Deus. Como amar a Deus que você não vê, se você não ama o próximo que você vê? Pergunta Jesus. Nós lembramos dessa pergunta? Nós ouvimos essa pergunta? Vocês ouviram essa pergunta agora? Ouçam a pergunta. É o processo do aprendizado. Ouçam. Os discípulos ouviram. Como você pode dizer que ama a Deus, que você não vê, se você não ama o próximo, o do lado, que você vê? Então você quer encontrar a Deus? Vamos tentar ouvir? Ele está aí do seu lado. Seu Manuel, Deus está aqui na Virgínia. Se o senhor olhar para ela, senti-la, se o senhor ouvi-la, o senhor vai entrar em contato com o Criador. Porque é a expressão do Criador. Ele materializou. Porque como é que ele vai se fazer presente na vida do Senhor? Por nós. Não tem outra saída. Não tem. Ele coloca esse tanto de pessoas conosco para que nós percebamos. E o que a gente faz? Nós ignoramos, nós nos isolamos, nós queremos silêncio, queremos ausência, queremos servos, nós queremos pessoas que nos obedeçam. Por que nós queremos pessoas que nos obedeçam? Porque nós vamos estar estendendo a nós mesmos, nós estamos estendendo o nosso poder, nós estamos agindo lá fora pelas pessoas que nós mandamos fazer as coisas. Mas a ideia de ouvir é ser o ser passivo da história. É ser fecundado pela divindade. Maria ouve o emissário celeste, sem interrupção. Ele chega, anuncia, reconhece a beleza da ocasião e ela aguarda. Quando há um intervalo, ela pensa, mas como pode ser isso se eu não conheço o varão? E então, o anjo responde para ela. José tem um sonho. José, o que em Maria foi gerado foi por obra do Espírito Santo. E o que José faz no sonho, dormindo? Ele ouve. Depois ele sonha de novo. Moisés, levanta, toma do teu filho e da Maria e vai para o Egito. O que ele faz? Obedece. Ele ouve. Porque para obedecer, ele tem que primeiro aceitar a intervenção, aceitar a mão de Deus, aceitar a presença. Ele tem que ter, durante a vida, durante o processo, ele tem que ter visto que Deus o ama, para poder confiar. Se nós tivéssemos um sonho mandando a gente sair de Coromandel e ir para outro lugar,
nós iríamos? Mário Chileno, que trabalhou em Araguari, saiu do Chile porque o mentor falou para ele vir para o interior do Brasil para trabalhar lá em Araguari. Bravo, hein? O mentor chegou, falou e ele foi. Ele ouviu. Meu mentor, tadinho, ele fica rouquinho de falar comigo. Ele soa trombetas. Trombetas capazes de derrubar os muros de Jericó. É porque a gente ouve mais o obsessor. Tem um problema aí. O obsessor nos ouve. Nos ouve. Aí ele vê o que vai no nosso coração e atende o que vai no nosso coração. Porque o processo obsessivo, ele é um processo de atender os nossos desejos. Basta isso que a gente está no buraco. Ah, eu desejo um carro. Ele, tchau, carro para ele. Ah, eu desejo a mulher do vizinho. Mulher do vizinho para ele. Pronto. Está tudo desandado. Tudo fácil. Então, ele ouve. O obsessor ouve a gente. Ele não vem mudar a gente. Ele dá o que a gente quer, não o que a gente precisa. Né? Exatamente. Ele ouve os nossos vícios, os nossos defeitos e ajuda-nos a dar vazão a eles. Então eles ouvem. Os obsessores também têm curso de escutatória. Gente. Não é fácil ser obsessor, não. Está achando que é só morrer e pronto, virou espírito das trevas? Não. Dá trabalho também. Não tem escapatória. Essa é uma coisa que nós precisamos aprender a fazer. Colocar-nos numa posição de aprendizado, onde a gente ouça, a gente importe com o que nós estamos ouvindo, que nós nos apliquemos com atenção a isso, para que então nós possamos responder ao que nós estamos ouvindo de maneira adequada. Porque enquanto nós não estamos ouvindo, nós estamos fazendo guerras. E guerras totalmente nada a ver com nada. Porque eu estou brigando com uma coisa que nem sequer existe. Minha esposa me pede A, eu não ouço, aí eu entendo que é B, e depois brigo com ela. Quer dizer, eu não estou brigando pela verdade. Eu estou discutindo porque eu simplesmente nem ouvi. E a maior parte das nossas brigas, das nossas discussões, são problemas de falta de audição. Falta de audição. Surdez espiritual. Então é uma sabedoria. É a base do progresso. Quando vocês ouvirem a palavra ouvir, lembrem-se da palavra humildade. Quando você se perceber não ouvindo, lembre-se da palavra humildade. Peça para o seu anjo de guarda, me ajuda nessa, porque eu estou perdendo. Me ajuda a ouvir. É um treino de humildade. E vocês sabem que humildade é a base de tudo. E eu diria que é uma das mais difíceis de se adquirir. Mas esse é um treinamento que funciona. Passar a ouvir as pessoas é um ato de humildade. Aí você pode até falar assim, eu sou humilde, porque eu ouço. E você não estará sendo arrogante ou orgulhoso. Porque hoje nós sabemos que humildade é reconhecer o que nós somos, nem mais, nem menos. Então, se eu estou ouvindo e eu reconheço o que eu estou ouvindo, eu estou sendo humilde. Se eu estou ouvindo e falar, que é isso, eu tenho muito que aprender, não sei de nada, isso é orgulho disfarçado. Está atrás de um elogio, ali a vaidade, né? Não, vou falar assim, porque aí as pessoas tal, falam, não, né? Quando sair de perto de mim, não, mas ele é humilde, hein? Não, mas você viu a humildade dele? Pois é. Guardemos. Ouvir é um exercício de humildade. Humildade é a primeira das bem-aventuranças. Ser humilde é dar valor às outras pessoas. Dar valor às outras pessoas é o que realmente importa para nós. Porque Deus, para conversar conosco, conversa através das outras pessoas.
Dúvidas? Já que nós não temos dúvidas, os nossos anjos de guarda vão providenciar para um teste relâmpago. Assim que terminar, vocês todos estarão sendo observados pelos seus mentores para avaliação do índice de retenção da palestra. Tudo bem? Combinado? Que a paz de Jesus nos envolva a todos. Pode diminuir isso aí para 15%?